Eu cumprimento a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus. Sou eu aqui, Pastor Tiago, novamente, deixando mais um vídeo e falando com os irmãos nessa tarde a respeito da morte e de um versículo onde Paulo deixou escrito no 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55, que eu vou estar lendo para você. Primeiramente, quero estar aqui pedindo para você que possa deixar aí o seu like, o seu joinha, se inscreva no nosso canal, para que mais e mais pessoas possam ver os nossos vídeos, deixar seus comentários. Eu quero estar falando a respeito desse versículo com vocês, amém? Está escrito o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 15, número 55, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantemente na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Glória a Deus por esta palavra. O apóstolo Paulo, ele vai fazer um comentário enquanto ele está falando para os coríntios a respeito da corruptibilidade, a respeito da morte. Ele está fazendo um comentário e ele vai dizer, um pouquinho antes do capítulo 55, no capítulo 56, está escrito no capítulo 54: enquanto isso, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês aqui. A morte, ela operou no mundo espiritual com êxito e grande glória até a cruz, até o Calvário, porque ali morreu um homem que não tinha pecados. Imagine comigo você. A morte operava porque o pecado gerou a morte. E o pecado gerando a morte, todos os pecadores até Cristo, todos de Adão até Cristo, pecaram. Todos. Então a morte, ela operava liberadamente, abertamente, sem pudor e sem coração diante do mundo espiritual e do mundo mortal. E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? No capítulo 44, como eu acabei de dizer, está escrito: tragada foi a morte pela vitória. O que está acontecendo aqui? Eu quero te falar a respeito desse pequeno detalhe que está acontecendo aqui. Onde está, a morte, a tua vitória? Como diz a palavra. Entenda que quando a morte foi buscar Jesus na cruz por ter morrido, ela chega e não pode levá-lo, porque Jesus, ele foi santo, e a sua santidade não dava legalidade à morte operar naquele momento. É por isso que a palavra diz: tragada foi a morte pela vitória. Então naquele momento a morte, ela chega em Jesus e praticamente quebra a cara. Naquele momento a morte, ela para de operar. Ela opera até aqueles que o aceitam. Por isso que ele diz: aquele que aceita em espírito e em verdade, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que vive para mim, aquele que se entrega para mim, aquele que faz da obra o seu meio de vida, de amor, de coração. Não que eu estou falando que o meio de vida seja financeiro, mas eu estou falando que o meio de vida seja espiritual, porque tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu, ele foi o único santo, e quando a morte chegou até a cruz do Calvário, ela não teve o que fazer. Eu imagino a morte olhando para Cristo, para o corpo morto, e olhando para o mundo espiritual, que com certeza foi muito abalado nesse momento.
Por que ele foi abalado? Porque naquele momento a morte não podia operar, porque ele venceu ali, ele triunfou sobre a morte. E o apóstolo Paulo, à frente, no capítulo 55, ele vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque ela vencia até ali. A morte de Jesus na cruz, ela venceu a morte. Ela venceu a morte para nos dar a vida, porque essa é a intenção da morte de Cristo, nos dar vida. E o apóstolo Paulo, ele segue: onde está a morte, o teu aguilhão? E quando ele diz onde está a morte, o teu aguilhão, todos aqueles que morreram no Velho Testamento, escolhidos por Deus, pessoas que morreram com o seu coração aberto, que morreram com Deus, eles estavam presos. Por isso a palavra de Deus diz que Jesus desceu até o Hades. Há rumores que ele pregou no inferno. E quando ele chega lá, ele abre as portas no mundo espiritual daqueles que foram escolhidos. A Bíblia diz que algumas pessoas que já se foram mortas na época, depois da morte de Jesus, ao passar do terceiro dia da ressurreição de Cristo, foram vistas muitas pessoas que já estavam mortas andando normalmente nas ruas. Então ele, triunfando sobre a morte, ele desce, toma a chave do inferno e sobe novamente, agora dando legalidade para todo aquele que morre em Cristo. A morte não pode os levar. Jesus conta até uma parábola entre o rico e Lázaro. O rico morreu e foi sepultado, Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Até então, o seio de Abraão era o lugar de descanso dos homens escolhidos de Deus, mas só que agora já não é mais lá, porque era pouco acima do inferno, assim diz a palavra, porque o rico morreu e quando ele olhou para cima, ele viu Lázaro no seio de Abraão. Mas depois que Cristo triunfa na cruz, depois dos 50 dias, dos 40 dias que ele passa, 50 se não me lembro, ele passa nessa terra e ele é isento aos céus. O descanso eterno dos servos de Deus já não é mais acima do inferno, e sim debaixo do trono branco. Todos os que morrem em Cristo não é mais preso pela morte. O acusador foi despojado, lançado fora, e a partir desse momento, depois do triunfo de Cristo, deu a nós, cristãos que morrem com Cristo, aceita-o, deixa Ele fazer de nós seus instrumentos, vivemos para Ele, trabalhamos para Ele, entregamos a nossa vida para Ele. A morte já não tem mais legalidade. A morte nesse momento, ela é barrada. Ela pode até vir, mas Jesus diz que a nossa vida não é essa, a nossa vida é após essa. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o que é corruptível se vestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade. Ele diz: no abrir e fechar de olhos, todos nós subiremos e seremos transformados. Olha para você ver o quanto é maravilhoso a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui para você, saiba disso. O apóstolo Paulo, pouco antes da morte, ele diz assim: combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Por que ele diz isso? Ele viveu nessa terra, ele teve vários confrontos no mundo espiritual, porque o próprio Cristo nos ensina que não estamos aqui lutando nem contra carne nem contra sangue, mas contra todo principado e potestade das trevas. E o que eu quero dizer para você? Ele combateu um bom combate, ou seja, eu fiz o que pude com Cristo, e Ele me guiou, e Ele me mostrou, e Ele fez através de mim. E encerrei a minha carreira, ou seja, a minha morte está próxima, mas eu guardei algo que me precaver, para que a morte não venha me levar à segunda morte, não venha me levar, mas
A primeira, que é a morte da carne, depois a morte espiritual, ele recebeu-a. Mas nesse momento em que ele diz: os mortos serão primeiros, depois os que estão vivos em Cristo Jesus, seremos levados em um corpo transformado para a glória, para morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que a paz do Senhor Jesus seja com vocês e que o amor de Deus sobrecaia sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Amém? Seja cheio aí nesse momento do Espírito Santo, que Ele possa te cobrir, que Ele possa te abençoar nesse momento. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a paz do nosso Senhor envolva o seu coração. Amém, meus queridos?